Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Glória a Deus. No próximo encontro vou ter que levar a Lília, a pastora Lília, para trabalhar. Se só de olhar para ela o negócio aconteceu, imagina as irmãs lá orando, pegando fogo. Aí sim o negócio vai ficar bom, né, meu irmão? Vamos orar para Deus falar conosco, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque nos alegramos, Senhor, em ver as obras das tuas mãos, o agir do teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, esse é um dos motivos que nós servimos ao Senhor. Poder ver vidas transformadas, vidas vivendo o teu plano, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos mais do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para dar para nós. Nós precisamos avançar nesse caminho, Senhor, que o Senhor abriu com o sacrifício na cruz. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, continua falando conosco, nos ensinando a viver a plenitude do Teu reino, Senhor. Porque é no Teu reino que o Senhor tem preparado todas as promessas para nós. Então, Senhor, fala conosco, faz da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e dá-nos ouvidos para Te ouvir, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Aleluia. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Ainda temos 56 minutos, olha só que maravilha. Dá para pregar, né? Vamos lá então, irmãos, vamos dar continuidade à mensagem na qual temos sido direcionados. Amém? Muito importante nós recebermos a mensagem de Deus como uma direção de Deus para a nossa vida, que nos guia no caminho que nós devemos andar. Amém? Logo no início da igreja, nós não éramos conhecidos como crentes, nem como cristãos, nem como evangélicos, e também não nos chamavam de igreja. Os outros, quando queriam se referir a nós, nos chamavam de o povo do caminho. Fala assim, um povo do caminho. Por quê? Porque quando olhavam para a igreja naquela época, para aquilo que nós éramos, né? Porque nós somos esse organismo daquela época, 2000 anos atrás, eles viam que as pessoas que criam no Senhor sabiam que deveriam andar no caminho, um caminho que o Senhor preparou para eles andar. E hoje, muitas pessoas, eles frequentam uma igreja, mas não sabem e não conhecem o caminho no qual devem andar. Não é um propósito, é uma direção que o Senhor quer que sigamos, amém? Então, hoje nós olhamos para a igreja muito no conceito de comunidade, muito no conceito de congregação, e isso é bom, mas às vezes esquecemos que, acima de tudo, o Senhor nos deu um caminho no qual devemos andar e precisamos andar nele juntos, amém? Não é? E muitas pessoas, elas buscam uma vida religiosa, mas não querem andar no caminho. E a pregação da palavra, ela é a luz do Senhor que ilumina os nossos pés e que ilumina esse caminho que o Senhor preparou para nós, amém? Então você tem que receber a palavra de Deus sempre, né, como uma instrução de Deus para te fazer avançar, para te fazer progredir nesse caminho. Estamos aprendendo sobre esse tema, vivendo a plenitude do reino de Deus, lá em Colossenses 1, no versículo 13 e 14, na Almeida Revista Atualizada, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Então nós temos aprendido que o Senhor preparou um lugar para nós, para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Amém? Para o povo da primeira aliança, esse lugar era um país, uma área geográfica, a terra que mana leite e mel, e eles precisavam lutar para conquistar essa terra, não é verdade? Eles tiveram que vencer os inimigos, atravessar o Jordão,
derrubar as muralhas de Jericó, também tiveram uma derrota feia, né? Lá em Ai, né? Que os envergonhou para que eles se tornassem mais dependentes do Senhor. Hoje o Senhor, Ele preparou um lugar para nós. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Ele disse que o tempo já havia chegado, que não se adorariam mais o Senhor em adoração do Senhor, ou a promessa do Senhor, não estaria mais ligado a um local geográfico, mas a uma condição espiritual, a um local espiritual. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, e esse lugar espiritual é o reino espiritual que Ele preparou para nós, que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, que o Senhor nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, é o reino de Deus, amém? Amém. E a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado por violência. Fala assim, violência. Meu irmão, então não pode ser mole, né? Você tem que ser violento no sentido de você partir para cima, partir para a conquista, assim como o povo judeu teve que ser valente para conquistar o local aonde Deus cumpriria a promessa. Eles tinham que entrar naquele lugar. Nós também temos que usar dessa violência agora, mas no sentido não de lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e os poderes que habitam nas alturas e dominam esse mundo tenebroso, né? Temos que amarrar esse valente. Jesus diz que uma casa tem um valente, e quando aparece um mais valente do que ele, amarra o valente e tira o que está lá dentro. Você tem que ser mais valente do que esses espíritos malignos que circundam a sua vida ao derredor, fazendo diariamente artimanhas para te impedir, não é? De viver o plano que Deus tem para a sua vida. Como disse bem Gabriel aqui, ele tinha uma barreira intransponível na vida dele, mas agora ele aprendeu a ser espiritualmente macho. Cadê o Gabriel? Cadê o homem? Fugiu? Porra, eu elogiei o cara já fugiu. Já. Não é? Porque tem que ser não só naturalmente valente, tem que ser espiritualmente valente, porque o reino de Deus é conquistado à força. Amém? Então, porque é no reino de Deus que nós vivemos essa promessa. Todas as promessas, né? A gente tem que estar dentro desse lugar espiritual. E temos que estar, assim, sabe, vivendo a plenitude do reino, não na periferia do reino, usufruindo de algumas coisas, de poucas coisas, e nos satisfazendo com pouco, né? Temos aprendido que a igreja, ela não é o reino de Deus, mas a igreja, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Amém? E aprendemos o que nós precisamos deixar a igreja fazer na nossa vida para que possamos passar por essa porta. E a Bíblia diz que essa porta ela é estreita e nos leva a um caminho difícil, não é verdade? Não é? E tem que ser valente para andar nesse caminho. E nós estamos vendo agora que a célula, ela é a porta de entrada para a igreja. Amém? Lemos lá Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, para nós fazermos parte da igreja, nós precisamos conseguir viver unidos como irmãos. Não é verdade? Não é? Se não vivemos unidos como irmãos, não seremos a família de Deus, não seremos o corpo de Cristo, né? Não seremos a igreja do Senhor Jesus. Isso é muito importante nós entendermos. E nós vemos que a igreja, no seu início, ela tinha uma forma de se mover. A igreja, ela tinha uma dinâmica que fazia ela avançar, que fazia as pessoas avançar nesse propósito de conquistar o reino dos céus, para que
as promessas de Deus se cumprissem na vida deles. Amém? Pastor, mas Deus não deu o reino dos céus de graça? Meu irmão, eu gosto de comparar o reino de Deus e as nossas conquistas ao casamento, não é? A minha esposa não cobrou nada para casar de mim, mas tem que pagar um preço para ter um bom casamento, tem ou não tem? Não é? Então, para entrar no reino, para ter acesso ao reino, você não paga nada. Mas para avançar naquilo que o reino tem para você, meu irmão, tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, dia após dia. Amém? E a igreja tinha uma dinâmica, onde os crentes avançavam espiritualmente e também avançavam na conquista das almas. E lá em Atos 5:42, na NTLH diz assim: e todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, a igreja, ela se movia através daquilo que eles faziam no templo e também daquilo que eles faziam nas casas. Amém? Nós podemos, então, chamar dos grandes grupos, os momentos com a comunidade, como agora, se reúnem para cultuar, para aprender, para ser instruído na palavra, para estar exposto à pregação do evangelho que gera fé. E também eles se reuniam nas casas, não é? E o grande grupo favorece algumas atividades da igreja, e o pequeno grupo, ele favorece outras atividades da igreja, e o pequeno grupo nós chamamos de célula. Porque se a igreja é o corpo, a menor parte de um corpo, a menor parte funcional de um corpo é o quê? É uma célula, né? E como qualquer substância para fazer parte do seu corpo tem que primeiro entrar numa célula, nós entendemos também através dessa dinâmica aqui, né, da igreja de Atos, que também para fazer parte do grande grupo, de forma que tenha de fato uma comunhão com esse pequeno grupo, não só um frequentador, não só um espectador, precisa fazer parte de um pequeno grupo, porque o pequeno grupo, ele facilita o cuidado, o pequeno grupo, ele facilita o pastoreio, o pequeno grupo, ele facilita a comunhão, não é verdade? Sim ou não? Né? Nós não temos tempo aqui hoje, que bom se a gente pudesse, né, ter 6 horas de culto, que a gente conversa com o outro e brinca ali, e conversa, não tem, não é verdade? A dinâmica do mundo também nos exige muito hoje, então nós temos que nos organizar para não deixar que a dinâmica desse mundo que jaz do maligno nos roube a essência de ser aquilo que o Senhor nos salvou para ser. Amém? E Ele nos salvou para as boas obras que de antemão Ele havia preparado para nós. Então estamos aprendendo, né, sobre esse contexto da célula. Amém? Agora, para a célula conseguir te inserir na igreja e depois a igreja te inserir no reino, assim como a igreja tem um trabalho específico na sua vida, a igreja, né, a comunidade inteira, a célula também tem um trabalho na sua vida, e você precisa entender que trabalho é esse. No discernimento que eu tenho hoje, eu entendo que quando a Bíblia fala assim, o reino de Deus é como? Na maioria das vezes está falando de um trabalho que a igreja tem que fazer na sua vida, amém? Mas quando a Bíblia diz a igreja aí ela está falando de um trabalho que o pequeno grupo, a célula, não precisa fazer na sua vida. E você precisa deixar que esse trabalho seja feito. Como disse já, né, há semanas atrás, aí, muitas pessoas não conseguem ver essa dinâmica, porque muitos líderes não têm discernimento do trabalho que tem que ser feito. Então, eu confesso para vocês que nem sempre tive, ao longo dessa caminhada já já vai para 22 anos de crente, 17 anos que eu sou pastor, confesso para vocês, meu irmão, que é nesses últimos 5 anos aí que a minha mente tem sido aberta para muitas coisas que até então não discernia. Por isso que eu não condeno quem não sabe, porque ninguém nasce sabendo, e o saber, ele vem através de um relacionamento com Deus, e não tem como se relacionar bem com Deus se não servi-lo. Essa é a grande verdade, né? O marido que não serve a esposa não vai ter um bom relacionamento com ela. Uma esposa que não serve o marido também não vai ter um bom relacionamento com ele. Não é verdade? Não é? Nós temos que servir uns aos outros. O Senhor nos serve todo dia e nós também temos que servi-lo.
E ao longo dessa caminhada nós vamos tendo discernimento, amém? E também, não é, o outro lado da moeda é que muitas pessoas não querem que a igreja faça na vida deles o que a igreja tem que fazer. Porque tem pessoas que elas entregam a vida para Jesus no seguinte contexto: Jesus, estou entregando a vida para o Senhor, mas eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu quero que o Senhor faça, e é isso e acabou. E eu vou dizer que eu não tenho muito tempo nas outras coisas, não. Você está me entendendo? Não tenho muito interesse nas outras coisas, não. Mas nós temos que nos render, não é verdade? Sim ou não? Nos render à vontade de Deus. Venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, amém? E hoje eu quero falar sobre uma imagem da igreja que revela para nós um trabalho que você tem que deixar o grupo de liderança, o grupo de pastoreio, o grupo de célula que você faz parte. Pastor, não faço parte de um grupo desse. Então, meu irmão, corre, amém? Faz o quê? Corre. Você já está perdendo tempo, não é? É possível você fazer parte de uma congregação que não tem pequeno grupo e você chegar lá? Sim, entendeu? Sim, claro. Agora, tipo assim, se você tem a estrutura que favorece o trabalho, fica muito mais fácil, fica muito melhor, não é verdade? Não é? Você pode, né, trabalhar em cima de uma mesa de forma adequada, você pode enjambrar um cantinho para trabalhar. Você vai conseguir fazer o trabalho, mas se tiver uma estrutura adequada, assim como nós vemos na igreja de Atos, no templo e nas casas, amém? O negócio vai fluir, né? Então, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Quem é noiva aí? Quem é noiva? Eu me lembro quando o meu pastor perguntava isso, eu era recém-convertido, eu não queria levantar a mão, eu falei, não sou noiva nada, sou noivo. Gauchão, metido a brabo, só metido a brabo. Brabo mesmo é Jesus, não é? O diabo, ele se finge de brabo. Ele é como um leão, não é um leão, né? Então, mas com o tempo eu fui me rendendo. Levantava a mão, dava noiva. Aí daqui a pouco eu já estava cantando que eu era noiva. Eu já estava dizendo que eu era noiva. Daqui a pouco eu já estava fazendo beicinho, que nem noiva. Coração quebrantado, não é verdade? Estou contando meu testemunho para se você está aí, né? Entendeu? Meio resistente, se renda. Seja noiva, amém? Ser noiva de Cristo é bom, tá bom? Aleluia. Então, essa imagem, ela passa para nós, né, a imagem da noiva, passa para nós coisas importantes que nós temos que deixar. O pequeno grupo, o pastoreio, o cuidado, a comunhão com os irmãos, gerar na nossa vida, para que, de fato, nós possamos fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Irmãos, olha só. A Bíblia diz que o corpo de Cristo, ele tem que ser sem mácula, sem ruga e sem mancha, ou qualquer outro defeito. Então você tem que passar por um processo, não é, para se integrar adequadamente ao corpo de Cristo. Amém? Jesus diz, venha como está, mas ele não diz, fique como está. Não é verdade? Não confunda uma coisa com a outra, não é? E nós vemos lá na parábola do filho pródigo, que o pai abraçou o filho como ele estava, mas logo depois do abraço, meu irmão, já chamou o servo para tirar a roupa suja, dar uma lavada geral assim no bichinho, porque estava triste, entendeu? Botar uma roupa nova, sandália nova, anel no dedo, aí depois entra para dentro de casa, entra para o seio da família, e ali encontra o conforto, a proteção e a provisão do pai. Não é verdade? Não é? Mas você vê que a roupa velha tirada, o banho, a roupa nova colocada, o anel no dedo, ou seja, devolveu a identidade familiar, foi fora. Não é verdade? Não é? Então, as células são esses servos que estão aí querendo trocar a sua roupa. Pede vergonha e deixe ele trocar a sua roupa, amém? Vamos então falar disso aí. 2 Coríntios 11, 2 diz assim: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho,
porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Olha que interessante isso, não é? Quando você lê esse texto, você pode ter duas imagens. Você pode ter a imagem daquela noiva perfeita, em toda a sua belezura, em toda a sua glória, não é? Em toda assim, a sua formosura. Eu confesso para os irmãos que, né, volta e meia a gente faz um casamento assim, rapaz, e tem umas irmãs que eu só descubro que elas são bonitas no dia do casamento. Rapaz, que irmã bonita, meu irmão. Eu até olho assim, rapaz, será que não trocou de mulher o cara hoje? Cortejou com uma, noivou com uma e vai casar com outra. Eu olho assim, não, mas é a mesma. Você está me entendendo? Né? Então, o negócio é complicado, né? Então, você pode ver aquela noiva já pronta, ou você pode ter a imagem daquela noiva, que nem dizia o meu saudoso apóstolo Doriel de Oliveira, toda escalangada, toda maltrapilha, toda judiada, entendeu? Que alguém se comprometeu em pegar essa pessoa que sofreu as piores coisas na sua vida e colocar ela num processo para apresentar ela a esse amigo como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento a somente um homem que é Cristo. Como é que é o nome da mulher que está prometida em casamento a outro homem? Noiva. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Efésios 5, do 26 ao 27, diz assim: ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água. Então quer dizer, então ela estava suja, não é verdade? Isso aqui é só para mostrar que a imagem não é daquela pronta, não vou conservá-la bonitinha, não, daquela que está escalangada, e ela tem que passar pelo processo chamado dia da noiva. Amém? Então a célula, meu irmão, é seu salão de beleza espiritual. Você está me entendendo? Não é? Quando você for casar, vai lá no salão da Gorete, passa diante da noiva, as irmãs vão fazer lá o seu cabelo, a sua sobrancelha, o seu buço, não é? Homens, o nome disso é bigode, mas elas chamam de buço. Vai fazer o seu buço, entendeu? Um dia eu olhei para minha esposa, meu irmão, tu está com bigode? É bigode de buço? Não, para mim isso é bigode. O pelo embaixo do nariz é bigode, mas é outro assunto, né? Sabe, vai fazer o seu pé, a sua mão, vai depilar o pé, a perna, a coxa, a virilha, o sovaco. Meu irmão, você sai de lá assim, depois de muito sofrimento, você sai de lá assim, meu irmão, que nem minha irmã, que nem você se reconhece, não é verdade? Mas para Cristo é a célula, amém? Não é? A gente vai fazer o seu cabelo espiritual, não é? Fazer aquele trato em você, para você ficar aqui pronto para encontrar com o Senhor, amém? Então ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem mancha ou rugas ou qualquer outro defeito, amém? Então o que essa figura da noiva mostra para a gente, né? São muitas coisas, né? Se a gente for estudar assim, no contexto escatológico, você vai ver que a noiva está ligada à Nova Jerusalém. Então você não vai ser somente um morador daquela cidade, você vai ser parte da própria cidade. Por exemplo, os apóstolos serão as 12 colunas dessa cidade. Você está me entendendo? Então, né, tem mistério aí. Missionário, desenrola esse mistério, meu irmão. Esse mistério ainda para mim não foi revelado. Amém? Mas vamos falar nesse processo, né? Esse processo que todos nós estamos passando, né? Dentro desse aspecto, né? Vamos entender o dia da noiva. Então, eu entendo assim que todos nós espiritualmente estamos no dia da noiva. É aquele dia que você resolve se preparar, assim, se embelezar para aquele casamento.
não é? O Senhor já fez um compromisso com você, Ele já deu a palavra para você, Ele já disse que Ele vai casar com você, Ele não te larga de jeito nenhum. Quem poderá nos separar do amor de Deus? É ou não é verdade? Né? Somente você, né? Só a sua própria decisão. Mas dentro desse aspecto, essa imagem da noiva, ela nos passa 3 mensagens importantes para que a gente possa prosseguir nesse caminho, e que é a célula que vai nos ajudar nisso, amém? Primeira mensagem é a mensagem de separação, não é verdade? Né? Uma mulher para ser noiva de alguém, um homem para ser noiva de uma mulher, o que ele tem que fazer? Ele tem que assumir um compromisso de estar separado de qualquer outro tipo de relacionamento, não é verdade? Não é? Alguém que vai aceitar uma noiva, ou um noivo que vai dizer assim, quando a gente casar, eu prometo fidelidade só depois do casamento, mas antes... Antes? Não. Você aceitaria um compromisso desse? Sim ou não? Claro que não, se não é louco, não é? A não ser que você está que nem a mulher samaritana, o homem samaritano, que tem um samaritano solto, não é, por aí, né? Espero que aqui não tenha nenhum e nenhuma. Então fala de separação. O primeiro aspecto é que nós temos que nos separar daquilo que o Senhor reprova no mundo. Tem coisa que o Senhor reprova no mundo? Tem, não é? Então tem coisa que o Senhor reprova. E se eu quero assumir um compromisso com Ele, eu tenho que me separar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar para trás aquelas coisas que Ele reprova. Olha o que diz lá em Romanos 12:2, na NVT. Eu vou usar essa tradução aqui, que ela nos dá uma ideia assim, bem interessante daquilo que nós temos que fazer, né? Olha aqui o que diz ali em Romanos 12:2, na NVT. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Você concorda que um homem não comprometido e uma mulher não comprometida, ela tem comportamentos e costumes que uma que está noiva não precisa ter? Concorda? Sim ou não? Sim, não é? Então, uma mulher que ela não é noiva de alguém, ela tem que estar aberta a relacionamento, não é verdade? Quem quer casar aí? Oi, ó. Aleluia. Entendeu? Então, né, quem quer casar? Só mulher quer casar nessa igreja, os homens não querem casar, não? Deixa eu perguntar de novo, quem quer casar aí? Aê, meu irmão, agora apareceu. Oi, ô Igor! Aê, Igor! Quer desfilar aqui, filho, para ver como é que tá? Vai. Vê se dá ibope, né, meu irmão? Que o Igor, meu irmão, ele era um guri feio. Eu me lembro quando ele veio na igreja pequenininho assim, feinho, meu irmão, parecia uma cara de mosca. Mas não é que o guri tá bonito agora, esses dias eu olhei, rapaz, o Igor ficou bonito. E às vezes, sabe, você não percebeu que ele ficou bonito. Então, olha direitinho pro guri, porque... né? Então, uma pessoa que não tem compromisso com ninguém, ela precisa estar aberta, sim ou não? Né? Às vezes as irmãs querem casar, as irmãs, elas estão tão santas, mas tão santas, mas tão santas, entendeu? Que o irmão chega assim, aí, irmão, não posso. Que, irmão, não pode, irmã? Entendeu? Está na vitrine, está o quê? Não, a irmã solteira e o irmão solteiro está onde? Está na vitrine, está para negócio, não é verdade? Está ou não está? Né? Tem que negociar, tem que avaliar as propostas, não é? Entendeu? Pastor, o irmão me deu um oi no WhatsApp, o que eu faço? Fala oiê. Não é verdade? Né? Deu oi, oiê. Já fica a dica já, meu irmão. Se você mandar um oi, a pessoa te responder oiê, rapaz, é porque, né? Tá para negócio. Dá para continuar o assunto, não é verdade? Gente, mas uma noiva pode fazer isso? Mas não estou casada ainda. Mas pode fazer isso? Entendeu? O que uma irmã que está noiva, quando recebe um oi, tem que fazer?
para trás de mim, Satanás. Não é verdade? Ah, mas eu não estou casado ainda. Ah, mas... Não, meu irmão, oxe, o que é isso? Não é verdade? Não é? Só que tem muito crente hoje que se diz noiva de Cristo, que ainda aceita uns flertes com o pecado. Não, pastor, mas eu não estou pecando. Mas está dando uma urubuzada. Sabe o que é urubuzada? O urubu fica assim em volta da... Não, pastor, eu nem desci para comer a carniça, mas eu fiquei em volta rodeando. Nem isso pode, meu irmão, não é verdade? Sim ou não? Não é? Você gosta assim, não, pastor, eu estou noiva, mas é que eu tenho um amigo que eu gosto de conversar com ele. Sai de você, pomba gira. Porque quando as pombas giram, diz que as minas pira. Então, ó, meu irmão, sério, fica. Eu não sei quem que estava aqui. Olha aqui, ó, meu irmão. Vem cá. O Rodrigo, meu irmão, antes do encontro, ele desenhou uma pomba no braço. Eu falei, Rodrigo, se tu sentir a unção agora, tu não pode se rodopiando. Porque se ele rodopiar com o braço assim, o que vai acontecer com essa pomba? A pomba gira. Ô, meu irmão, poxa vida, fez uma pomba, meu irmão. Por que não fez um gavião, então? Né? Então, não pode flertar. Então tem que ter uma separação total, amém? Tem ou não tem? Tem que ter uma separação total. Cantares 4:12. Olha o que o Senhor... Sabe que Cantares, né? É um poema de amor que Salomão escreveu. Ele estava apaixonado por uma mulher chamada Sulamita. Só o nome já... Sulamita, meu Deus do céu. Mas é que naquele tempo, assim, ó, dizer que a mulher parecia uma égua era elogio. Então Sulamita estava lindo. Entendeu? Até uma égua. Naquele tempo era elogio. Entendeu? Hoje não é mais. Então Cantares é um livro profético e poético que Salomão escreveu para sua noiva. Ele fazendo o papel de noivo Cristo e ela fazendo o papel de noiva igreja. A igreja é a esposa do Senhor? Não. A igreja é a noiva. Amém? Olha o que diz ali em Cantares 4:12. Eu vou ler na Bíblia Viva. Se tem a Bíblia Viva aí, coloca viva. Se não está viva, ressuscita ela. Em nome de Jesus. Então, Cantares 4:12 diz assim, ó: a minha noiva querida é como um jardim particular. É como o quê? Um jardim particular. Como uma fonte que é só minha e de mais ninguém. Então, meu irmão, aqui fala de quê? De estar separado do pecado, amém? Separado do pecado. Nós, se você quer de fato viver o que a igreja, o que Deus tem para te dar através da igreja e depois através do seu reino, você tem que deixar os irmãos da célula trabalhar na sua vida, a fim de te ajudar a te separar de tudo que é pecado, de pensamento pecaminoso, de olhar pecaminoso, de palavras pecaminosas e, com certeza, de ações pecaminosas. Você está me entendendo? Não é? Então isso é muito importante. Em Cantares, esse mesmo texto, na NTLH, diz assim, ó: minha noiva, meu amor, você como um jardim cercado e fechado, é uma fonte particular. Mas eu gostei da Bíblia Viva que fala assim, ó: e é só minha e de mais ninguém. Só que hoje o conceito de noivado, a pessoa não... Eu sou noiva, mas eu só vou ser dele depois que casar. É ou não é verdade? Cristo pensa diferente. Quando você diz que você é a noiva dele, ele já considera que você é dele e de mais ninguém. Você está me entendendo? O conceito de noivado de Cristo, o conceito que Cristo tem sobre o noivado, é muito mais profundo do conceito que nós temos de casamento hoje. Né? Então hoje, muitas pessoas que são casadas, elas ainda acreditam
que são dona do seu próprio nariz. Filho, você casou, o seu nariz não é mais seu, sua boca não é mais sua orelha não é mais sua, nada é seu, amém? Tudo agora é do outro e vice-versa. Então, essa é a primeira imagem de separação. Se você não faz parte de um grupo que tem compromisso de orar por você, que tem compromisso de te ajudar, que você tem liberdade com as pessoas, sabe, de confessar pecado. Gente, olha aqui para mim, confessar pecado é uma coisa essencial para a libertação. Muitas pessoas que não conseguem deixar o pecado, é porque elas estão presas na vergonha de pecados não confessados. Eu podia aqui ler um monte de versículo bíblico para você, não é? Mostrando para você que realmente pecado não confessado, pecado oculto. E o que é o pecado oculto? É o pecado que você esconde das pessoas, porque de Deus é impossível esconder qualquer coisa, não é verdade? Sim ou não? Não é? Olha o que diz lá Pedro: se vocês andarem na luz, como ele na luz está, teremos comunhão um com o outro, o sangue de Jesus nos limpa. O que é? Limpa de todo o pecado. Então, pastor, por que eu confesso o meu pecado para Deus? Para receber perdão, para receber livramento da condenação e do inferno. Por que eu confesso o meu pecado para os meus irmãos, para as pessoas contra quem eu peguei? Para mim ser limpo da sujeira que o pecado deixou dentro de mim. Não é? A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Aí você pensa, rapaz, então é uma pessoa que não faz nada de errado. Não, é uma pessoa que já confessou tudo que fez de errado. E só quando você confessa tudo que você fez de errado, aquilo deixa de ser uma vergonha na sua vida. É ou não é verdade? Não é? Agora, pecado não confessado, você fica, não deixa para lá, sai dessa, não, vamos marcar para outro dia, não estou pronto ainda, não estou me sentindo bem. É ou não é verdade? Né? Então, a primeira mensagem aqui que a noiva nos passa, dentro desse aspecto que nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor, é que nós temos que nos separar das coisas do mundo, né? Como diz aqui em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então nós temos que ter um comportamento diferente. Nós temos que ter um costume diferente, temos que estar separados completamente dessas coisas. Entenda uma coisa, irmãos, olha só, tem comportamentos e costumes que não estão naquela lista de não faça, mas são comportamentos e costumes inconvenientes ao propósito da sua vida. Você está me entendendo? Então olha só, aqui hoje nós vivemos na cultura do entretenimento, não é verdade? Pastor, entretenimento é pecado? É claro que não, eu também tenho meus entretenimentos, beleza? Não é? Hoje mesmo, né, me inscrevi num canal do YouTube que para mim vai ser um dos meus entretenimentos agora. Eu gosto de negócio de construção de barcos de madeira e achei um canal top lá. Rapaz, os caras têm tem 200 e poucos vídeos lá. Rapaz, isso aqui é entretenimento para um ano, não é? Tem gente que gosta de ver série, não é verdade? Eu gosto de ver umas coisas diferentes assim, cada um com seus gostos, né? Gosto não se discute, beleza? Mas hora de intervalo eu vou lá ver os caras construir barco. Só você vai construir barco? Não, mas eu vou ver. Você vai virar o super-homem? Não, mas você vê ele. Então, cada um com os seus problemas, não é verdade? Beleza? Né? Então, nós temos que... Mas o problema é que a pessoa tem tempo para mexer em Instagram, tem tempo para mexer no Facebook, tem tempo para mexer no... Qual é o outro? No TikTok, no Kawaii, no... O que mais aí, meu filho? Tu que manja os Paranauê aí. Sabe não? Não manja os Paranauê? Cara, diz que fica o dia inteiro mexendo nos stories. Né? Tem tempo para ver série daquele outro. Não é verdade? Não é? Mas não tem tempo para ler uma Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer um monte de coisa. O que é inconveniente? É aquilo que não favorece o objetivo da sua vida. Quem que tem objetivo em Cristo? Cara, então, né? Você está me entendendo? Mas o que o barco vai favorecer o senhor?
não vai favorecer nada, mas vai que um dia eu viro pescador e tenho que fazer um barco, que nem Pedro. Já sei, não é? Mas entenda, o meu entretenimento não pode se tornar algo inconveniente. O que é inconveniente? Quando eu tenho tempo para aquilo, que não é importante, que não me favorece em nada, mas não tenho tempo para fazer aquilo que de fato colabora para o meu crescimento. Não é verdade? Eu tenho que me separar dessas coisas. Amém? O segundo aspecto aqui da imagem da noiva, além da separação, o segundo é dedicação. Fala assim, dedicação. Como é que é o nome? Deixa eu dar uma pista aqui. Só para saber quem quer casar mesmo, levanta a mão aí. Quem quer casar? Deixa eu ver aqui. Ó, o Luciano quer casar? E o Rude? Ô Rude, cadê o Rude? Ah não, ô Rude, o Luciano levantou a mão e quer casar, Rude. O que está acontecendo, meu irmão? Hã? Está repreendido, né? Olha aí. Pisa, meu irmão. Rapaz, meu. Eu procuro ser um pastor tão certinho, Jesus manda umas ovelhas assim, esquisitas. Meu irmão, quem quer casar aí? Vamos lá. Quem mais? Levanta essa mão aí, meu irmão. Oi? Ô, Gi, não quer casar, Gi? Fazendo cara de nojo, hein, Gi? O que é isso? Está se frescando agora, ó. Quer casar para ter paz e agora está se frescando para levantar a mão. Meu irmão, olha aqui. Quando você estiver na corte, quando você estiver no noivado, se essa pessoa não for dedicada a você, meu irmão, chuta que é laço, desvia que é macumba. Por quê? Porque, irmãos, olha só, conviver com uma pessoa que não tem prazer em se dedicar a você é penoso. Sabe? Gera sofrimento na gente, gera angústia na gente. Você está me entendendo? Você vai começar a desconfiar e ora ter certeza que essa pessoa não te ama, que essa pessoa não te valoriza, que essa pessoa não está nem aí para você, entendeu? Você quer um cafuné, ela está mexendo com aquele dedo no Facebook, aí você fica, rapaz, se essa mulher mexesse com o dedo em mim, que nem ela mexe na tela do celular, eu estava feliz da vida, não é verdade? Não é? Aí daqui a pouco você está com raiva, você quer arrancar o dedo dessa pessoa fora, porque ela mexe no celular e não mexe em você, não é verdade? Né? Não, quem é casado sabe dessas coisas, não é verdade? Não é? Só quem não é casado que, né? Mas eu já estou avisando, antes de casar, beleza? Meu irmão, a dedicação é algo importante, não é? Hoje, qual um dos grandes problemas do casamento? É que o homem não se prepara para casar, ele não é treinado para ser dedicado a uma esposa. E a mulher não é treinada para ser dedicada ao marido. Você está me entendendo? E aí o que acontece, meu irmão? Começa a esfriar o relacionamento, começa a dar problema, aí tem que orar, tem que jejuar, entendeu? Tem uns que tem que torcer para a vida passar logo, porque que a morte separe. Você está me entendendo? É verdade. É verdade. Você está me entendendo? É uma realidade. Pessoa que não gosta de dedicar, entendeu? Pastor, eu quero casar, mas eu não gosto de lavar a louça. Fica solteiro, vira eunuco. Faz o quê? Vira eunuco. Pastor, o negócio de limpar a casa não é comigo. Mora na sarjeta, casa com mendigo. Você está me entendendo? É complicada a situação. Não é verdade? Só que nós pegamos isso da nossa vida natural, porque não nos separamos dessas coisas lá, nós viemos para o seio da comunhão do Senhor e não queremos ser dedicados a Ele. Irmãos, olha só, a nossa verdadeira dedicação vai ser no céu, porque é lá que nós nos casaremos com Ele, não é verdade? Mas como noiva, não temos que nos preparar para essa dedicação? Temos ou não temos? Então, tudo que você faz aqui, tudo que a célula te conduz a fazer como equipe, como grupo, é para te capacitar espiritualmente a desenvolver a dedicação que você vai precisar ter com o Senhor lá. Que o Senhor sabe, nós somos enganados, mas o Senhor não. Ele consegue ver se você está se preparando para o casamento, ou você está só esperando o noivo vir
Fico pensando, não vejo a hora de ele vir, pagar minhas contas, pagar minhas dívidas, vir lá para o céu, e a vida vai ser boa. Vai pensando assim. Então, né, nós temos que ser dedicados, né? Portanto, meus irmãos, por causa, Romanos, né, 12:1, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O Senhor disse que Ele está à procura de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Qual é a verdadeira adoração espiritual que Deus quer? Que você esteja disposto a sacrificar coisas naturais para servir a Ele nas coisas espirituais, a fim de agradá-lo. O que é a verdadeira adoração? É você estar disposto a sacrificar coisas naturais para servi-lo através de serviços espirituais, a fim de agradá-lo. Abre mão de alguma coisa para orar. Abre mão de comida natural para jejuar. Não é verdade? Abre mão dos seus afazeres para cuidar de uma alma, para aconselhar, expulsar um demônio ali, outro aqui. Você está me entendendo? Contar o seu testemunho para alguém. Pastor, mas não é fácil. É claro que não é fácil. Para fazer isso tem que sacrificar. Fazer o quê? Sacrificar. Tem ou não tem? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero agradá-lo, porque eu sou a noiva, eu quero que o noivo olhe para mim, e ele fala assim, rapaz, que noivaça é essa, hein? Rapaz, olha só que noiva é essa. Você está me entendendo? É assim que a noiva, em comunhão com o Espírito, dizem, vem. Não vem da boca para fora, é um vem daquela que está se preparando, que quer adiantar a hora para que o noivo venha de uma vez. Então eu quero estar pronta o mais rápido possível. Efésios 4:24, na NTLH diz assim, vistam-se com a nova natureza. Qual é a roupa da noiva? A nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, essa nova natureza é a roupa da noiva. E quais são as características dessa roupa da noiva? Qual é o modelito? Uma vida correta e uma vida dedicada a Ele. Amém? Então, o terceiro ponto aqui, é o segundo ponto, que essa imagem da noiva nos passa, nos fala primeiro de separação, segundo, nos fala de dedicação. Amém? E com a terceira imagem da noiva, né? A terceira imagem é a prudência. Fala assim, prudência. O quê? Prudência. Vamos ler rapidamente, então, nesses 10 minutos que nos faltam, a parábola das 10 noivas. Quem conhece a parábola das 10 noivas? Quem já ouviu falar? Vamos lá, então, está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, Mateus 25, do 1 ao 13, na Almeida Revista Atualizada, assim está escrito, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, quem são as virgens? As noivas, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. 5 tolas, 5 despreparadas, mas 5 delas eram vigilantes, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram precavidas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo,
foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram. Não está escrito, mas aqui estavam desapercebidas, não entraram, não é? Com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A prudência fala de quê? A prudência fala de um cuidado necessário para nós progredirmos nesse embelezamento espiritual, nesse processo de embelezamento espiritual que nós estamos. Aparência não é a nova natureza, né? Mas o apóstolo Paulo diz, não, Tiago disse, se não me engano, sei lá quem disse, sei que alguém disse, esqueci agora o nome do cara, tá bom? Que há pessoas que elas têm aparência de piedade, parecem seguidores da nossa religião, mas negam-lhe o verdadeiro poder. Então, a nova natureza é uma aparência que vem por fora, mas existe uma essência, fala assim, uma essência. Nós somos uma lamparina, somos ou não somos? Nós somos a luz do mundo, não é? E o que mantém essa chama acesa é o externo ou é o interno? Tem um provérbio que fala assim, lembre-se que se você pensa que tudo que você faz é certo, o Senhor julga as suas intenções. Então tem gente que não é prudente, tem gente que, sabe, tem crente que esquece, meu irmão, que o mundo jaz do maligno, que o mundo é o vale da sombra da morte, que temos um inimigo aí, entendeu, que se finge de leão, está buscando uma oportunidade para nos devorar, entendeu? Tem gente que esquece que o seu coração é enganoso e está doente demais para ser curado. Tem gente que se esquece que dentro da sua língua tem uma vontade de falar, e essa vontade de falar coisa que não deve, te compara ao fogo do próprio inferno. Tem gente que não vigia. Tem gente que, sabe, não confia demais em si mesmo. Meu irmão, não confie em você. Não confie em você. Todos nós temos uma natureza caída, perversa, maligna, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos tentados quando, sabe, nos achamos bonzinhos demais, e porque nos achamos bonzinhos demais, nós acabamos sendo atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. Então nós temos que estabelecer limite à nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Meu irmão, todo ser humano, fala assim, todo ser humano gosta de três coisas. Se você não gosta das três coisas, você é ET. Vamos fazer um teste se você é daqui ou se você é de outro mundo, mas não do reino de Deus, né? Ó, todo ser humano gosta de sexo, fala assim, sexo. Pastor, falar sexo na igreja é pecado? Claro que não, foi Deus que fez essa coisa. Não, não é verdade? Todo ser humano gosta de dinheiro, fala assim, dinheiro. Mufunfa, faz-me rir, pila, né? E todo ser humano gosta de reconhecimento. Gosta ou não gosta? Sim ou não?
Então, meu irmão, não é vigia com sexo oposto. Faz o quê? Com sexo oposto. Entendeu? Não é? Homem não é amigo de mulher. Pastor, mas você não gosta das irmãs? Gosto. Tem irmãs preciosas aqui nessa igreja. A Ené, minha irmã preciosa. A Eva Celina é uma irmã preciosa. A Eva Gil, uma irmã preciosa. Todo mundo é preciosa, mas tem uma que são mais preciosas porque elas me ajudam mais, não é verdade? Então, para mim, são mais importantes, porque quem mais me ajuda acaba valendo mais, não é? Pastor, mas você não tem que gostar de todo mundo igual. Não, quem faz isso é Deus, amém? E eu não sou Deus. Se você acha que eu sou Deus, você é idolatria, combinado? Né? Você está me entendendo? Eu não sou onipotente, nem onipresente, muito menos onisciente, então eu preciso de muita gente para me ajudar. Irmãs preciosas, meu irmão. Mas entenda uma coisa, sabe? Eu não sou amigo da Gi. Eu não vou ficar assuntando. E aí, Gi, como é que tá, irmã? Tá bem, passou bem hoje? Tá tranquila? Tem certos assuntos que eu não vou entrar com ela. Por quê? Porque ela é mulher, eu sou homem, eu gosto de mulher, graças a Deus ela gosta de homem. E se numa hora a gente encasqueta e os dois caem e gera uma desgraça? Você já pensou? E isso não acontece por aí? Por quê? Não, eu sou santo, eu não vou cair, eu tenho certeza de mim. Vai, filho, vai nessa. Você tem que ser prudente. A gente tem que reconhecer que temos uma natureza caída. Temos que reconhecer que nós somos atraídos pelo pecado. Somos ou não somos? Somos. Aquela oportunidade de ganhar aquela grana, mexe ou não mexe com a gente? Aquele reconhecimento que alguém, entendeu, fala para a gente, pastor, irmão, e você se enche assim, rapaz, é mesmo, eu fiz essas coisas mesmo. Aí você se soberbece e você cai. Você está entendendo? Não, porque eu preguei aquela mensagem, não, porque eu fiz aquilo, não, porque eu ganhei esse dinheiro, não, porque as pessoas me elogiaram, não, porque eu expulsei aquele demônio. Tudo é pela graça. Tudo é pelo quê? O apóstolo Paulo fala, pela graça eu sou o que sou, e pela graça eu faço o que faço. E a graça se manifesta na nossa força ou na nossa fraqueza? Na nossa fraqueza. Então você fez o que você fez, e você se torna o que você se torna, graças à graça de Deus, e graças a você reconhecer que você é fraco, que você não vale nada, que você é um pó, mas que Deus quer te usar, e você se lança confiadamente como pó, como nada na mão dele. Então você estabelece limites, você estabelece protocolos, isso é prudência. Para quê? Para que você não perca a essência, para que você não perca o óleo, e tem muita lamparina se apagando, porque não está vigiando, porque não é prudente, porque está perdendo o óleo. Pastor, aquele fogo divino na igreja está acabando. Olha o limite que você não estabeleceu. Pastor, aquela vontade de ler e de orar, pastor, está acabando, pastor, sabe eu tinha vontade de fazer jejum, me programava, agora só penso em comer picanha. Faz o L então, meu filho, vai comer picanha, entendendo? Já aproveita e segue o cara, e o seu dedo faz pecado, já sai cortando os dedos tudo aí, para ver se vai para o céu. Não é verdade? Sangue de Jesus tem poder, você tem que ser prudente. Essas 3 imagens, separação, dedicação e imprudência, na Bíblia, formam uma palavra poderosa. Fala assim, poderosa. Que palavra é essa? Vou dar uma pista, começa com san e termina com tidade. Como é que é a palavra? Santidade. Santidade é composta por separação, dedicação e prudência. Amém? A separação te mantém longe daquilo que Deus não gosta. A dedicação te aproxima cada vez mais daquilo que Deus gosta. E a prudência te livra de você, te livra dos outros e te livra do inimigo. Amém? Te livra de você, te livra dos outros e te livra do inimigo. Seja separado, seja dedicado. Não deixe o óleo acabar, não deixe o fogo, a luz que Ele colocou em você se apagar.
seja santo, como o Senhor, seu Deus, que te chamou, que te salvou, que te curou, que te libertou também é santo. E é na célula, fala assim, é na célula que você vai encontrar a ajuda dos irmãos, que vocês vão orar uns pelos outros, que vocês vão jejuar uns pelos outros, que você vai ter a oportunidade de abrir seu coração, confessar suas mazelas, através do aconselhamento com seu líder. Ele vai trazer você para se aconselhar comigo, e eu vou te aconselhar, e nós vamos te ajudar, e você em Cristo Jesus, e com a ajuda do corpo, você vai crescer. E naquele dia, você fará parte do grupo das 5 prudentes, e não das 5 levianas, nécias, despreocupadas, desapercebidas, que vão bater com a cara na porta. Faça parte de um grupo que cuida de você. Faça parte de um grupo que você pode servir o Senhor junto com eles. Não é verdade? Faça parte de um grupo que pega no teu pé, meu irmão. Meu irmão, eu fazia parte de um grupo, meu irmão, que um dia um colega de trabalho meu me convidou para o aniversário dele, na parte de baixo de uma pizzaria, onde rolava uma balada, e eu fui denunciado. Fui o quê? Denunciado. Eu fui lá só por causa do meu amigo, não é? E estava lá tomando um Guaraná, e não vou beber, porque agora eu sou crente, e daí todo mundo me oferecendo, era cerveja de um lado, cerveja do outro. Daqui a pouco eu falei, eu vou tomar só uma, só para, né, dar uma... Mas naquele tempo não era uma, 2, 3. Meu irmão, botei a mão assim no copo, assim, meu irmão, olhei para o lado assim, quem é que estava do meu lado? O meu pastor Abraão, velho. Eu falei, cara, rapaz, como é que esse cara me aparece aqui, velho? Entendeu? Eu tinha vontade de jogar para cima aquele copo, aquele coisa. Entendeu? Não, quem foi que revelou para ele que eu estava lá? Alguém da minha célula. Meu irmão. Naquele dia eu falei, não vou fazer mais parte de célula, nada, fico entregando os irmãos. Porque, óbvio que eu fiquei bravo. Entendeu? Que eu resisti ao pecado até o último, né? Quem é mais velho lembra daquela propaganda da TIM com a batata no deserto? Provoque a sede até não aguentar mais. Até que até que eu decidi, e na hora que eu decidi, falei, rapaz, que eu não vou nem pecar para limpar nessa vida. Me constrangi, me envergonhei, entendeu? A partir daquele dia eu pensei, rapaz, não posso pecar mais, nem para pecar mais dá certo. Eu tenho que me render mesmo a Jesus. Você está me entendendo? Um grupo que cuida de você, um grupo que pega no teu pé, um grupo que te perturba, ei, não vai vir no culto, não vai vir na célula, não estou afim, vai ir sim. Nesses dias, na célula, quarta-feira lá em casa, chega o carro do Leandro, eu falei, o carro do Leandro, desce a mãe do Leandro, e daqui a pouco eu fico esperando, cadê o Leandro? Ô Gedu, cadê o Leandro? Né? Vou contar porque, né? Quem sabe ele passa vergonha e para de fazer essas coisas comigo. Entendeu? Cadê o Leandro? Chegou em casa cansado, disse que vai ficar em casa dormindo. Vai. Entendeu? Peguei a borboletinha. Desculpa, o Rodrigo. Entendeu? Peguei o Rodrigo, liguei para ele, vamos lá buscar o Leandro. Ô Leandro, estou indo aí te buscar. Não, mas vocês não estão deitados. Estou indo aí te buscar. Foi ou não foi? Veio meio emborrado, mas veio. Né? Rolou até uma reconciliação depois. Foi ou não foi, Cal? Olha aí que maravilha, viu? Entendeu? Não sou cupido, mas Jesus me usa para fazer umas restauração aí. Não? Deus é bom. Aleluia. Então tem que pegar no pé, até não tem? Pastor, não gosto que pegue no meu pé. Meu irmão, o crente é salvo do inferno não pela mão, é por onde? É pelo pé. Então deixa alguém pegar no seu pé. Entendeu? Você livra do chulé, não livra da sua célula. E aí você vai ter alguém que te ajuda para que você viva em santidade, separado, dedicado e prudente. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos.